Circle of Inevitability, capítulo 83. Um encontro repentino. Ufa! Lumian exalou continuamente e controlou seus pensamentos acelerados. Ele pendurou a espingarda no ombro e prendeu o machado. Deixando o prédio semi-subterrâneo de 2 andares situado à beira da natureza, e entrou nas ruínas dos sonhos. Seguindo uma rota familiar através da floresta densa, ele se aprofundou no emaranhado de casas desabadas em direção ao enorme pico de pedra vermelha em ruínas. Névoa espessa agarrava-se ao céu sombrio, ervas daninhas raspavam a seus pés. O mundo inteiro estava escurecido, sombrio. Logo Lumian deixou para trás seu ambiente familiar, mergulhando no coração das ruínas. Ele examinava as ruínas constantemente, catalogando cada vestígio, teorizando como cada coisa poderia ser útil em uma luta. A cautela retardou seu progresso, mas a caça o ensinou a ter cautela e cuidado acima de tudo. Finalmente, uma pista. Pegadas frescas, aparentemente humanas. Escondido atrás de um amontoado de escombros na beira da estrada, astuciosamente escondido. Este sabe se mover sem ser visto. Capaz de eliminar até certo ponto rastros. Lumian observou por um momento e fez um julgamento preliminar. Ele suspeitava que fosse algo semelhante ao monstro espingarda, talvez trouxesse pistas para a sequência 8 do Caminho do Caçador. A experiência e as especulações de Aurore lhe disseram que 3 tipos de monstros provavelmente infestavam essas ruínas. O primeiro não trazia benefícios ou características de Beyonder, como o Homem Macarrão ou o monstro com boca grande, provavelmente sob o domínio daquele ser oculto chamado Inevitabilidade. O segundo tipo teria características de Beyonder, mas sem benefícios, tipificados pelo monstro espingarda. O espinho negro no peito de Lumian iria suprimi-los. Isso significava que eles estavam contaminados por alguma corrupção oculta, resultando na transformação deles em monstros. O terceiro tipo não tinha benefícios ou características de Beyonder, meros humanos ou criaturas transformadas em horrores, como o monstro sem pele que ele encontrou pela primeira vez. Se existiam monstros com benefícios e características Beyonder, ele e Aurore suspeitavam disso, mas não tinham provas. Portanto, era muito provável que um monstro com características de caçador possuísse características de Beyonder. Lumian rastreou as pegadas e descobriu 2 armadilhas letais pelo caminho, validando sua hipótese. Se ele não tivesse agido com cuidado ou não tivesse suas habilidades de caçador, poderia ter se tornado uma presa em vez de um predador. Logo, as pegadas ficaram mais frescas. Isso significava uma alta probabilidade de encontrar seu alvo se ele continuasse. Em vez de correr para cumprimentar seu alvo, Lumian circulou e localizou um local ideal para a emboscada. Então começou a dançar. Em meio à melodia intangível, ele batia os pés com passos poderosos e girava em um semicírculo suave e gracioso, reencenando a estranha e misteriosa dança sacrificial do Homem Macarrão. Suas habilidades eram ásperas e enferrujadas, mas com seu poder de dançarino, Lumian sentiu seu peito esquentar. Depois de desabotoar a camisa e confirmar a materialização do símbolo com espinho negro, Lumian subiu no centro da casa desabada e se instalou no esconderijo escolhido. Ele rapidamente olhou para longe e avistou uma figura cavando uma armadilha. Certamente era uma pessoa, mas todo o seu corpo estava carbonizado e chamas vermelhas brilhavam indefinidamente em sua superfície. De jeito nenhum é um piromaníaco, certo? Tenho um grande problema. Lumian ficou ao mesmo tempo emocionado e irritado. Ele ficou emocionado com o aparecimento do ingrediente principal correspondente a um sequência 8, provocador. O que o preocupava era que era muito mais forte do que a presa que ele esperava. Piromaníaco era a sequência 7 do Caminho do Caçador.
Segundo Aurore, era uma sequência que sofreu uma mudança qualitativa. Seu antigo nome era Mago de Fogo. Lumian acreditava que, sendo ele um caçador, um dançarino e possuindo o símbolo do espinho negro, desde que não fosse descuidado, caçar um monstro provocador não deveria ser um problema. No entanto, não estava confiante contra um sequência 7, piromaníaco. Contanto que o monstro o atacasse de longe, ele poderia não ser enfraquecido pelo símbolo do espinho negro. Depois de pensar um pouco, Lumian decidiu recuar. Ele planejou elaborar um plano eficaz para lidar com o monstro em chamas depois de montar uma armadilha direcionada. Sua ideia inicial era ir para casa e dançar a dança que poderia invocar os objetos estranhos na área circundante e ver que tipo de efeitos adversos isso teria sobre ele ao permitir que o espírito remanescente do monstro com boca grande o possuísse. Se não fosse severo e aceitável, ele poderia pegar emprestado a habilidade da outra parte no futuro, como invisibilidade. Lumian não estava muito preocupado com as consequências de ser possuído ou se o espírito vingativo estaria disposto a partir depois de possuí-lo com sucesso. De qualquer forma, estava nas ruínas do sonho. Contanto que não morresse no local, poderia se recuperar totalmente após retornar à realidade para descansar. Assim que Lumian fez um movimento, o monstro flamejante de repente ergueu o rosto carbonizado e os olhos esbugalhados, olhando diretamente para ele. Não é bom, Lumian pensou. Em vez de subir, ele pulou do esconderijo. Quase instantaneamente, uma enorme bola de fogo atingiu o local onde ele estava, fazendo voar tijolos e pedras, explodindo em chamas. Lumian cambaleou em um estado lamentável. Quando ele caiu, mal conseguia controlar seu corpo. Tudo o que pôde fazer foi cair e rolar para amortecer o impacto. Se não fosse pela extraordinária flexibilidade de dançarino, seus músculos e ligamentos teriam se rompido com o movimento de torção. No momento em que Lumian se levantou novamente, o monstro flamejante já havia se materializado no topo do prédio desabado. Corvos de fogo fantasmagóricos se uniram nas chamas ao seu redor. Ao ver isso, Lumian sentiu-se como se estivesse cercado por soldados com armas apontadas para ele. Sem hesitação, disparou em direção ao prédio desabado onde estava o monstro em chamas. Diante de tal cena, sentiu que a única maneira de transformar a derrota em vitória seria usando o símbolo do espinho negro em seu peito. E isso exigia diminuir a distância. Tude. Enquanto Lumian corria, metade dos corvos flamejantes desceu do céu e detonou atrás dele, causando ondas de calor e explosões. Os restantes corvos flamejantes ilusórios inclinaram-se e travaram em seu alvo em execução. Naquele momento, Lumian chegou ao fundo do prédio desabado, a não mais que 5 metros do monstro em chamas. No segundo seguinte, o monstro carbonizado envolto em chamas vermelhas congelou. Os corvos flamejantes restantes ao redor foram instantaneamente extintos. Está funcionando. Assim como a alegria inundou o coração de Lumian, o monstro flamejante girou e fugiu do prédio desabado na direção oposta. Ei, não corra! Lumian deixou escapar inconscientemente. Ele circulou pelas ruínas diante dele e perseguiu o monstro flamejante. Lumian o perseguiu por 2 quarteirões. Como o monstro era muito rápido, ele o perdeu completamente de vista. Neste momento, a sensação abrasadora no peito de Lumian desapareceu. Ele não teve escolha a não ser parar e ajustar a respiração, preparando-se para rastrear as pegadas e ficar atento às armadilhas. Enquanto ofegava, o olhar de Lumian analisou o ambiente e de repente congelou. Não muito longe, uma figura apareceu na porta de um prédio meio destruído. A figura usava uma túnica preta com capuz. Fora isso, parecia bastante comum, exceto que tinha 3 rostos na cabeça.
A face frontal era de um homem velho. Olhos leitosos, sobrancelhas desgrenhadas, enrugadas como uma ameixa. A face esquerda estava no auge, esculpida e com a barba por fazer, olhos azuis frios e brilhantes. A da direita era a de uma criança, uma com menos de 5 anos, lisa e redonda, olhos azuis arregalados de inocência e ignorância. O monstro de 3 faces. Aquele monstro de 3 faces. Lumian estava realmente assustado. Enquanto perseguia o monstro flamejante, ele vagou profundamente nas ruínas e tropeçou no monstro de 3 faces. Apesar de dominar a misteriosa dança sacrificial e ativar o símbolo do espinho negro, Lumian não tinha intenção de usar o monstro de 3 faces como tiro ao alvo. Seus instintos gritavam que esse inimigo era letal. De acordo com as palavras da mulher senhora, mesmo enfraquecida pelo símbolo do espinho negro, o monstro poderia facilmente matar um caçador fraco. O plano de Lumian era evitar o território do monstro de 3 faces e praticar com outros monstros. Ele queria testar o poder da marca do espinho negro contra inimigos de vários poderes antes de decidir se iria caçar o monstro de 3 faces. Inesperadamente, o monstro deixou seu domínio e tropeçou em Lumian. Uma pequena dança de entretenimento talvez o apaziguaria? Lumian pensou, dando um passo involuntário para trás. Na entrada do prédio em ruínas, o monstro com manto preto e capuz recuou um passo. Lumian se virou. O monstro de 3 caras o imitou. Lumian disparou. O monstro de 3 caras também fugiu. Lumian, que pretendia fugir e tentar dançar, correu alguns passos antes de sentir que algo estava errado. Ele parou e olhou para trás. Por acaso, ele viu o monstro de 3 caras recuando. Lumian olhou atordoado. Depois de um momento, Lumian compreendeu vagamente a situação. Ele tocou o rosto e murmurou: "Sou tão assustador?" As ações do monstro de 3 caras o lembraram de seu primeiro encontro. Naquela época, Lumian deu uma olhada rápida no monstro de 3 faces, e se encolheu de terror, orando ao eterno sol ardente para escondê-lo. Embora o monstro de 3 faces olhasse claramente para seu esconderijo, não pareceu notar nada. Em vez disso, tomou a iniciativa de recuar ainda mais. Portanto, não foi o eterno sol ardente que me protegeu, nem tive muita sorte. O monstro de 3 caras sentiu minha característica especial e fugiu? Lumian assentiu pensativamente, arriscando um palpite. Nas ruínas do sonho, os monstros de um certo nível podem perceber diretamente meu especialismo sem que eu ative pela metade o símbolo do espinho negro. Ponto.